E aí, galera, entramos aqui no Geração Cast ao vivaço da temporada Experience. E hoje, olha só, o nosso ao vivo de hoje vai com minha amiga, mais do que amiga assim, olha, é uma pessoa que eu admiro mesmo. E eu tava conversando com ela aqui, gente, antes de entrar ao ar, e eu estava falando da primeira vez que eu encontrei essa mulher na minha vida. Ela veio para gravar um podcast aqui na minha Hub há algum tempo atrás, meses atrás. E quando ela finalizou, eu falei assim: o povo precisa te conhecer. Meses depois, o povo começou a conhecer e todo mundo tá vendo que essa pessoa foda que está do meu lado aqui vai estar no palco do Experience. Então me ajude a receber e dar boas-vindas à minha amiga Andrea Albertini. E aí, meu amor? Oi, gente, boa noite para você. E a gente está aqui hoje com o coração aberto, com uma pauta livre, para falar com gente de verdade. Porque o que acontece? O que está acontecendo? A internet está cheia de recortes e de gente de mentira. E esse é um pacto que eu tenho comigo, sabe? De falar com gente de verdade. Então eu tô disposta a isso, sabe? De ter um papo de gente pra gente. O meu nicho hoje é mais direcionado para mulheres, mas isso não significa que eu não possa falar com seres humanos, não é? E estou à disposição de você, do meu público, do Pexis. Vou aqui te usar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer essa conversa seja nível fácil ou difícil? Você escolhe. Eita, porra, olha só, é isso aí. Deixa eu te perguntar, por que eu encontro muito mais mulheres com síndrome do impostor do que homens? Eu acredito que, eu não sei se o seu público sabe, o meu público sabe que eu sou especialista em neurociência, e a neurociência para mim foi um divisor de águas. O nosso cérebro, ele tem a parte fisiológica, né? Mas também tem a parte onde ele sofre interferência do ambiente. E nós, mulheres, sempre fomos ensinadas a cuidar, a se preocupar com o outro, a ter experiências não tão desafiadoras. E a vida, ela não é calma o tempo todo. E o que eu noto muito nessa questão da síndrome da impostora é que a mulher, ela pensa não estar preparada. Ela pensa que ela não vai segurar a bucha, sabe? E posso dizer pra você que isso acontece comigo. Como assim? Ué, a gente não se coloca... Eu sou uma mulher de atitude. Uma mulher de que vai, uma mulher que... Mas a gente aprende aí com medo mesmo. É essa a diferença. Todos nós sentimos medo. Então, por isso que eu acho importante a experiência de palco, por isso que eu acho importante a palestra, por isso que eu acho importante a conscientização. Quando você diz palestra e palco, você está falando de um modo geral para todo mundo, porque assim, o que eu vejo muito, André, e aqui é uma empresa, lá em cima é a VIX, né, que é a nossa empresa de lançamentos. As pessoas chegam aqui e muita gente, eles querem lançar seu produto. Entretanto, o que eu vejo é que as pessoas, elas não validam seu produto. Você tá entendendo? Sim, não validam seu produto. E aí, por outro lado, eu vejo muita gente que valida o seu produto, que sabe que seu produto tem transformação, mas ainda assim tem a síndrome do impostor. E é um terceiro ponto. E a grandíssima maioria morre de medo de palco. Faz essas três correlações aí pra mim. Pessoas que querem lançar um produto não validado, ou seja, a venda pelo dinheiro. 2, aquelas pessoas que é validada e tudo mais, mas tem a síndrome do impostor. Mas será? Não sei o que. Meu Deus, olha teus números. E 3, aquelas pessoas que morrem de medo de palco. Acho que você vai falar... Vou começar de trás para frente. Mas pela visão da neurociência. Vamos assim, aí você vai me perguntando o que você acha que faltou, ou você que tá no chat aí quer mandar alguma pergunta galera, pra gente, manda pra nós, pode manda pra nós. Eu vou começar pela questão do falar em público. O medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Sim. Porque, na verdade, não é o falar que tá em questão. É o medo de ser julgado. Porque a partir do momento que eu me coloco numa vitrine,
Igual eu tô aqui. Vai ter Sim. gente que vai gostar do que eu tô falando, vai ter gente que não vai gostar, e vai ter gente que vai acreditar, vai ter gente que vai questionar, né? A gente tá aqui. Sim. Então a questão do falar em público é uma forma muito, talvez, prática de esconder a autoaceitação, a exposição e o julgamento. Então, para eu falar em público, eu tenho que aprender que isso não vai estar zerado em mim. Por quê? Porque eu vou ter o frio na barriga sempre, né? Muita gente tem sudorese, muita gente tem tremedeira. E quem fala muito em público vai perceber o seguinte, que isso vai diminuindo, mas não vai acabar, porque quando acabou isso, você parou de ser desafiador para você. Mas isso entra em algum momento, isso que você falou aí, entra em algum momento que... Porque existe tudo isso, sei lá, essa ansiedade em estar numa área negativa. Ai, meu Deus do céu, ai, não, será? Não, vamos cancelar, não sei o quê. Ou aquele negócio que tá naquela parte positiva. Nossa, aquela ansiedade, aquela tremedeira, isso mais assim, levando para um sentimento positivo, como que não vejo a hora de chegar. Não tem essas duas partes? Tem gente que não vê a hora de passar e tem gente que não vê a hora de chegar. Então, aí tem aquela questão do frio na barriga, do medo de começar. Todo mundo tem um pouquinho de medo, mais ou menos, mas tem essa questão do medo, até pela questão de, será que vai dar certo? Será que... O ser humano tem o será. Porque toda vida é uma experiência nova, né? Assim, o público é novo, é tudo, né? O conteúdo, os imprevistos, né? Porque nós não fomos criados para lidar com os erros. É muito complicado lidar com o erro. Né? O erro ele mostra para você onde você não pode ir mais, mas a humanidade, as pessoas, elas não foram criadas para lidar bem com isso. Né? E aí, se a pessoa não tem uma autoaceitação, uma autoestima boa, o que o erro vai fazer com ela? Puxa, eu não sou bom mesmo. Puxa, eu não dou certo mesmo. E vai ficar naquele lugar lá. Né? Ao passo que, se ele entender que o erro é uma chance, um recado que ele está tendo de que ele pode melhorar e continuar dali da onde ele parou, né? Ele vai conseguir mexer com isso, sabe? Assim, melhorar essa versão. Tá. Né? O medo, você está dizendo que o medo ele vai existir, só que ele não pode ele parar. Então você tem que trabalhar com ele para que ele nunca lhe pare, que você consiga ir apesar dele. Isso, e você pode entender isso e também entender o fato de que o medo vai mostrar para você onde você não pode ir mais. O Steve Jobs, quando criou o iPhone, quantas tentativas de iPhone ele teve? Né? Então, assim, eu vou errar, mas eu sei que aqui esse botão eu não posso apertar mais, então eu vou apertar outro botão. Então, o que a gente não pode fazer, né, é deixar que o erro nos anule. E isso tem muito a ver com a sua autoaceitação, com o que você tem a certeza de que você veio fazer nesse mundo. E tem muito a ver com o palco isso. Por quê? Porque quando eu tô no palco, eu posso errar. E admitir esse erro e tá tudo bem, porque eu vou continuar inteira. E aí eu consigo entrar no quê? Em flow. E aí quando eu entro em flow, eu vou voar. E vou levar quem tá comigo junto ali, tete a tete, sabe? Na emoção. Vou passar a mensagem. Porque eu acho muito curioso, Pex, essa coisa das pessoas falar, vamos humanizar. Humanizar o quê, se nós já somos humanos? O que tá faltando pra gente entender que nós somos humanos? Então é por isso que eu gosto do palco. Porque o palco, ele faz você olhar olho no olho, ter essa conexão que a gente tá tendo aqui agora. Não que no digital não tenha isso, mas não tem como você não sentir o tom da voz da pessoa, a sensação do ambiente, o cheiro, né? E dependendo, às vezes você faz uma dinâmica e você consegue trazer uma memória e ressignificar essa dor. Ou seja, eu sou apaixonada pelo palco. Mas sempre foi assim? Ou foi uma coisa que você foi se acostumando e vibrando e aprendendo? Porque assim, eu digo isso pela galera mesmo, mas eu quero uma resposta aqui real, em qual sentido? Por quê? Porque quando eu assisti uma palestra tua e você tá fazendo um agradecimento, você recebeu uma honraria aí você tá fazendo um agradecimento. E uma coisa assim que eu gostei muito foi porque você tava lendo aqui um negócio, um agradecimento, uma coisa, uma honraria, e você lia, mas você olhava no olho das pessoas. Você lia, mas olhava. Você não era aquela pessoa que estava lendo assim, né? Você estava lendo aqui os nomes, sei o quê, uma coisa, né? Uma lista que você tinha que falar lá, falou assim, não sei o quê, mas você olhava, e você vinha pra cá e você olhava, não sei o quê. Então, a sensação que eu tive assim é que
sabe, fora o seu desempenho, mas era uma questão assim, de importância, como assim, eu me importo com você, tá Sim. entendendo? Eu tô me dirigindo a você, Sim. eu estou aqui por você. É mais ou menos isso? Responde as duas perguntas. Primeiramente, se é mais ou menos isso e se sempre foi assim, essa sua relação com o palco. A minha relação com o palco, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de falar. Eu tenho a comunicação, né, em mim. Então, assim, mas o que me aflorou muito essa veia do palco foi o teatro. Né? Então, assim, eu fiz teatro. Eu sou formada em teatro pela Fundação das Artes São Caetano do Sul. E o teatro, ele faz com que você enxergue o outro. E aí você vai trazendo as questões. Ser formada em direito, né? Eu sou louca pra fazer júri, sempre fui louca pra fazer júri. Então eu tenho essa coisa, essa veia do palco do outro. E eu consigo me inteirar com o outro. E aí você vai estudar neurociência e você entende que o ser humano já nasceu com a conexão. Quer um exemplo da conexão do ser humano? Quando você olha para um bebê. Não tem como o olhar do bebê não te quebrantar. E a gente vai crescendo e a gente vai perdendo isso, sabe? Sim. E eu acho que o grande recado que tem que ficar, principalmente nesse evento, que eu sei que o quanto você está se dedicando para esse evento, o quanto você ama o que você faz, o quanto sua equipe é maravilhosa, né? O quanto a gente está debruçado nisso, com amor, com dedicação, para tocar a vida mesmo, sabe? Para tocar na alma das pessoas, né? Porque se eu tocar uma vida nesse lugar, para mim já vai ter valido a pena. Muita pena. Então, o falar com as pessoas me traz essa conexão. Eu tenho isso em mim. Mas isso não significa que não seja uma habilidade que as pessoas não possam desenvolver. E nós, que gostamos disso, podemos ser facilitadores. Sim. Mas com relação à evolução, vamos lá. A galera gosta a galera tá vindo pro digital e tudo, e quer ter uma boa performance no palco. Você falou que fez teatro. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiramente, eu quero que você finalize essa pergunta, tem a ver com o assunto anterior, que é quais exercícios você acha que a pessoa deve fazer para ter um melhor desempenho no palco? Porque, assim, tem pessoas que passam pelo palco, e nós somos de eventos, e nós sabemos disso, tanto de assistir quanto de estar lá, e tem pessoas que conseguem, assim, nos impactar de lá, tipo assim, do palco. A pessoa tá lá no palco, muitas vezes lá longe, e ela consegue de uma forma assim chegar, abraçar, não é? Sim, né? Sim. Tem isso. E eu digo isso porque assim, tem muitos eventos que você participou, dinâmicas, que você traz para dentro do seu escopo, mas você diz assim, ó, isso aqui ele transformou assim na minha vida, eu tive essa sensação. Ou seja, você consegue se lembrar da sensação que você teve lá naquele momento. Você fez o Firewalk, não foi? Sim. Renascimento. Então são essas coisas que você me fala, e o poder do evento, do palco, de uma pessoa que tem que sabe fazer é muito impactante, né? Muda vidas, como você falou. Sim. Impacta. E o que é que você... A primeira pergunta, como é que eu trabalho para ser essa pessoa de impacto no palco? E a outra... Deixa a outra para depois. Vou deixar outra para depois, porque essa parte aqui a gente conversa muito sobre. Eu fico tão empolgada quando eu falo nessas coisas que a gente pode até... Como eu trabalho para ser uma pessoa no palco? Primeira coisa, não seja uma fraude. Primeira coisa, né? Quando eu levo a verdade, isso eu não aprendi no teatro, eu não aprendi... Quem me ensinou isso foi minha mãe. Quando eu estou falando a verdade, quando eu estou empoderada pela verdade, né? A força vem. A força vai vir. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser uma fraude. Outra questão, você tem que estar aliada com a sua missão de vida. A sua missão de vida, ela vai trazer para você downloads. Eu não tenho nem como explicar isso direito, sabe? Mas assim, quando você tá inteira na sua missão de vida, quando você tá de coração rasgado, de peito aberto na sua missão de vida, você toca vidas. Porque aquilo que sai de dentro de você é verdadeiro. Sabe? Gente, tem uma coisa pra eu copiar aqui, que ela falou um negócio, ó. Me acha um negócio pra eu copiar. Então, quando você tá com o peito rasgado, quando você tá a serviço, né? Não tem como você não tocar uma vida. Isso a gente vê em vários segmentos, não vê só no palco. A gente vê aí nos líderes religiosos, a gente vê nos políticos. Tem políticos incríveis, né? Sim. Churchill, por exemplo. Sim. O que tinha ali do Churchill? Churchill
Só de olhar pra você, uma palavra que ele falava, né? E por que ele falava aquilo? Porque aquilo era dele, brotava dele, ele não foi fabricado, era dele, era genuinamente dele. Eu gosto muito dessa palavra genuíno. Então, eu acho assim, todos nós podemos nos comunicar, mas quando você leva a verdade e o que você acredita como transformação, não tem como você não tocar a vida do outro, sabe? Sim. Agora, tem a questão também, não se frustre, porque a gente tem que aprender, e isso é um trabalho de ego muito grande, que se você talvez não tocar aquela pessoa naquele dia, ou você não se sentir tocado, né, é porque não chegou seu momento. Nós temos que estar preparados para ser tocados também. E aí, o palestrante, né, ele tem que ter essa consciência de que tudo bem respeitar o momento do outro, sabe? Uhum. Né? Não é porque eu estou num palco que eu sou dona da verdade Sim. e que eu vou transformar tudo que tá ali, não. Né? Então tem esse momento de respeito com o público, de acolhimento, né? de verdade, de missão, de flow. A minha pergunta era justamente sobre isso. Aquela segunda que você falou para fazer depois, era assim. Agora também se tornou duas. Por quê? Porque você falou sobre o palco, é sobre você estar... tá ali 100% verdadeiro. Você toca uma pessoa quando você tá 100% verdadeiro ali no palco, né? Entregue. Uhum. Aí a pergunta que eu fiz aqui é, mas como acessar essa sua verdade? Porque assim, às vezes não é que parece que quando diz assim, não, você tem que estar ali, você tem que ser 100% da sua verdade. Uhum. Não é que a pessoa está ali de mentira, mas às vezes a gente ainda não acessou a nossa verdade, ainda não sabe nossa missão. Não tem isso assim não é uma descoberta que você vai e ela não vem talvez de uma vez só, ela vem de etapas. Sim. Você não sente dessa maneira assim? Porque muitas vezes parece que sua verdade é um juros simples. Mas eu acredito que muitos dias é um juros composto. É muito composto. Não é? Muito. Você que estudou neurociência, aí agora eu vou meter já duas. Porque senão é assim. Aí tu estudou neurociência, tu é formada em direito, estudou neurociência e fez teatro. Qual é a missão de André? Qual é a correlação que você foi criando entre isso tudo, da tua história? Fala um pouquinho da tua história, por que é que você foi nesse caminho, sabe? Fez teatro, aí fez direito, tem um cargo alto aqui no tribunal, e depois você fez neurociência. Aí daí tudo isso, existe um André que faz esse palco, que quando chega aqui na agência, chega revolucionando tudo, tá entendendo? Pega um leque ali e começa a se abanar. Quais são as nuances de André? Me explica um pouquinho de André. Então, é curioso isso, né? O teatro, eu ganhei um festival na escola, eu tinha, na época, 14 anos, e ganhei um festival na escola, e como eu era uma mulher muito bonita na época, não sei ainda se sou, acho que sou. Você Dá uma piscadinha. E eu era famosinha na cidade, e eu ganhei uma bolsa para fazer teatro. E o teatro me escolheu, né? Tanto que a primeira peça foi Saltimbancos, eu fui a gatinha charmosa dos Saltimbancos. Né? Então, assim, e eu me apaixonei por aquilo, porque eu sempre tive muita dificuldade em passar o que eu sentia. Por quê? Porque eu vim de um lar muito desafiador, muito violento. Então, eu resolvi as minhas pendências com violência. Né? E isso me machucava. Por quê? Porque ia contra o que eu queria ser. Eu não queria machucar as pessoas, mas eu acabava machucando as pessoas. Porque o caminho que eu aprendi era a violência. Né? Então, o teatro começou a me mudar nesse sentido, a olhar. Tanto que eu continuei no teatro até os 18 anos. Mas aí veio a questão do vestibular, e eu de uma família muito humilde. E teatro no Brasil demora para a pessoa ter uma renda, né? Assim, é o que me falavam na época. Praticamente 20 anos atrás, isso. E eu passei na universidade, passei em 4 faculdades, fiz o vestibular para direito e para teatro. E passei em 4 universidades para direito. E no ano seguinte, passei em primeiro lugar no concurso, sabe? Assim, foi... E eu descobri que ser concursada na época, para mim, ia trazer um retorno financeiro mais rápido. E eu abri mão do teatro e fui para a área do direito. Assim, muito meio... E assim, inconscientemente, e isso eu falo para as mulheres, para os homens, eu estava seguindo uma carreira para me proteger.
Porque eu sempre fui uma criança muito exposta à violência, para as pessoas não me machucarem mais, exposta a bullying, porque eu sempre fui muito gordinha. Então, se você escolhe o direito, por quê? Porque se você mexer comigo, eu te meto em cana, entendeu? E fui sempre uma advogada muito brava, sabe? Não mexe comigo que eu vou te processar. Era por aí a coisa, sabe? Prestei, inclusive, concurso para delegada na época, você imagina? Fui até a terceira prova, mais uma que eu prestasse, eu tava com uma arma na cintura. Então, que bom que eu não prestei a outra. Né? E o que acontecia? Sempre com muito resultado em concurso público, muito resultado em tudo que eu fazia, só que nos meus relacionamentos, um fracasso. Relacionamentos pessoais, você amorosos. Diz. Sim. Um fracasso. Trocava o CPF, eu sempre encontrava um abusivo na esquina. Ou era abusivo emocional, ou era abusivo financeiro, sabe? Ou me traía. E um dia, aí eu virei mãe aos 36 anos. Aos 38 anos, uma amiga falou assim pra mim: você é uma pessoa incrível, eu adoro você. Vamos comigo num treinamento? Olha aí, entende? E esse treinamento mudou minha vida. Que eu cheguei lá, eu fiquei 2 dias olhando pra mim. 2 dias sem interferência de ninguém. Por isso que eu gosto do palco. Por isso que eu gosto que a pessoa esteja lá. Porque você foi transformada neste e você sabe, treinamento. e aí você quer passar essa tocha, assim. Você foi transformada e agora você quer transformar. A questão não é nem essa, a questão é que eu tenho certeza dessa transformação. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque no treinamento, o que acontece? A pessoa vai olhar para ela ali e ela vai ser induzida, ou pelo palestrante ou pelo treinador, a olhar talvez para essas feridas emocionais. Que no meu caso, eu cheguei à conclusão que eu tinha 2 feridas da infância que eu trazia e que tudo que eu fazia era em função dessa ferida. Ou para me proteger, né? Ou para me colocar num lugar de falta de merecimento, que era a ferida da traição e do abandono. Entende? Então eu cheguei a essa conclusão nesse treinamento. E é igual quando a pessoa é convertida. É um troço muito doido, porque você fala assim, abre um leque. Abre um leque. Você fala assim, gente, como que eu não vi isso antes? Como eu não vi isso antes? E aí, como eu sou uma pessoa que eu não me contento com pouco, nunca, fiz o treinamento, queria converter todo mundo, queria levar todo mundo pro treinamento, e as pessoas falavam, não, mas você não é psicóloga, você é advogada. O que advogada sabe de emoção? Aí fui fazer especialista emocional, treinamento comportamental. Não, mas é pouco. O que advogada sabe de treinamento comportamental? O que advogada sabe de... Aí falei, acabou, eu vou enterrar esse assunto fazendo neurociência. Entendeu? Porque a neurociência, ela explica de uma forma muito objetiva, sai do mimimi e mostra como que se constrói essas feridas. Né? O que acontece com o ser humano quando ele é exposto a um ambiente de dor? O que pode acontecer dentro dele, sabe? E aí a gente entra num universo que é comprovado, a gente procura os estudos científicos, a gente procura os papers e se torna inquestionável. Então aqui não tem aventureiro. É esse o recado que eu quero passar. Que não tem aventureiro. Aqui tem gente muito responsável. E aí, eu até falo pra você, né? Você fala, você tem que fazer os e-books. Gente, o e-book vai sair. Tem que fazer... Mas então, o que acontece? Às vezes a gente... Porque a gente olha, às vezes, alguns treinamentos hoje em dia. Às vezes a gente olha alguns players hoje em dia que só quer faturar. Eu não sou contra isso. Mas nós estamos tocando vidas. Sim. Então, tudo que sai da minha mão, e aí eu vou entrar numa questão muito, muito, muito particular minha. Eu sou um instrumento de Deus nessa terra. Sabe? Eu tenho muita responsabilidade. Eu quero andar em sintonia fina com Jesus Cristo. Entende? Eu tenho toda essa consciência de educação, tenho toda essa formação, que é uma formação muito difícil. Eu estudei na minha vida quase 30 anos da minha vida. Mas eu tenho valores. E eu quero andar em sintonia fina com Jesus Cristo. Então, às vezes... e tem talvez a questão esse excesso de cuidado com o outro. Porque eu quero que as minhas mãos toquem a vida para fazer o bem. Sabe? Então, eu tenho a formação, eu tenho a certeza de que as vidas que vão chegar até mim, né? Elas, de alguma forma, talvez a transformação não aconteça no primeiro momento.
né? Tem lagartas que morrem lagartas, tem lagartas que demoram para se transformar um pouquinho, tem lagartas que viram borboletas lindas, e nós temos borboletas de todas as cores. Então, a minha transformação, às vezes, não é referência para a transformação de uma mulher que eu for encontrar, entende? E eu tenho que respeitar isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as vidas que chegam até a gente. Muito cuidado, né? A gente falou das dinâmicas. Pega, corte isso, tá? A gente falou das dinâmicas. Existem dinâmicas poderosíssimas de transformação, mas nós temos treinadores nos Estados Unidos que expuseram as pessoas às dinâmicas e as pessoas morreram sufocadas. Né? Nós tivemos um treinador aqui no Brasil que levou pessoas para subir uma montanha e as pessoas não sabiam voltar. Então, o que eu quero falar para você é que se eu estou aqui nesse lugar hoje, se a gente vai fazer um treinamento, né, a gente está preocupado com a sua vida. Então, que você venha e se sinta seguro, porque você está na mão de pessoas responsáveis. E é por isso que eu entreguei a minha carreira a você. Você sabe disso. Eu sou cri-cri, eu brinco com todo mundo, blá, 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 mas você sabe que nós somos responsáveis. E é sobre isso. Eu não colocaria os meus pés num lugar que eu não soubesse que tem esse tipo de valor, Pex. Entende? Sim. Qual era a outra pergunta? Foi tenso. Eu até mandei, eu falei, corta isso, porque isso aqui tem que mandar para ela, como cortes. E porque é muito massa, é muito você. Sabe que assim, você fica falando, eu fico parado aqui te olhando, porque é impressionante como você é você o tempo todo. Como você é original o tempo todo. No momento que você entra aqui nos estúdios ou lá em cima, enfim, e como você é muito original. Isso é muito energizante para todo mundo, né? A gente brinca e tudo mais. Quando eu peço, nas nossas ligações, que eu digo assim, cadê teu e-book, cadê teu e-book? É porque assim, eu sinto essa responsabilidade porque assim, também tem muitos treinamentos, mas tem muitas frases, tem muitos vídeos de 1 minuto que esse vídeo assim me mudou. Eu vou falar de uma frase assim, André, e por isso que eu te cobro tanto, e você sabe que sim, mas tem uma frase que eu escutei, uma pessoa me falou de uma frase que aconteceu no Big Brother de 2005, do Di César. Eu não assisti o Big Brother, mas um irmão meu falou assim, Pex, olha essa frase, onde ele disse que uma vez chegou em São Paulo, ele morava aqui em São Paulo, e disse que chegou em casa e a única coisa que tinha na geladeira para comer era uma compota de cebola. E a pessoa estava conversando com ele e falou assim, e aí? Ele falou, meu irmão, eu comi, é o que tem para hoje. Aquilo lá me deu uma assim, cara, a atitude que ele tinha para isso. Assim, muita gente podia chorar e mimimi, não tem nada pra... Não, ele falou, não, comi, é o que tem para hoje. Essa atitude eu transformei em treinamentos, onde eu cito essa frase de César nos meus treinamentos. Corta isso para 18 anos depois, de César vem dar uma entrevista aqui para alguém dentro da minha hub de podcasts. E quando ele terminou, ele subiu para minha sala, lá no 17º, e eu falei, de César, é o seguinte, eu uso uma frase sua nos meus treinamentos de empreendedorismo. Eu fui contar essa frase, ele começou a chorar. Mas resumo da ópera, uma frase que uma pessoa falou, que escutou de outra pessoa, modificou o meu mindset. Olha o poder que as coisas têm sobre as pessoas. Aí daí corta para você, com esse nível de cultura, de preparo. E esse nível de se importar, de generosidade que você tem para as pessoas, como é que eu não posso dizer assim, manda material, manda muita coisa, cadê os textos do teu site, o que você produz no teu Instagram, o seu palco, tudo, porque tudo teu é muito validado e muito generoso. Então eu tenho que cobrar o máximo que eu puder cobrar de você, porque tudo seu chega nesse nível de qualidade. Se coloca aqui no meu lugar, entendeu? Você começou a entender? Porque tudo que venceu vem com muito esmero, com muito cuidado, com muito validado, mas muito generoso. Então, se uma frase de César, há 18 anos atrás, é uma coisa que eu levo até hoje, o que você pode estar fazendo no dia de hoje por uma pessoa que começou a te seguir, por uma pessoa que está ouvindo Geração Cast, por uma pessoa que escuta o Dona Cast? É isso. Você não sabe o poder que você tem sobre as pessoas, uma pessoa validada e generosa feito você.
Então cabe a mim, que gerencio sua carreira, dizer assim, mande tudo que você puder mandar, porque você vai estar impactando pessoas pelo Brasil inteiro. Compreende isso? Porque isso é muito... Tu entende dessa maneira? Entendo. Então, eu entendo, mas é curioso como as fichas vão caindo, sabe? Porque... É aquela história dos juros compostos, né? São em etapas. Então, as fichas vão caindo porque é muito curioso isso, né? No começo, bem, quando você falou assim, como que a pessoa faz pra ir pro palco? No começo, meu ego falou muito comigo. De tipo assim, Você não, eu tô falando um negócio o que é ferida emocional? Advogado não sabe o que é ferida emocional. Então vai fazer especialização, vai fazer especialista em inteligência emocional. Não basta treinamento comportamental, não basta neurociência. Então eu fazia as coisas para provar para mim, talvez, ou talvez para provar para o mundo que eu tava certa. Sabe? Sim. Aquela coisa assim? Marrenta. E aí... E aí você entende que não é mais só sobre você. Que, na verdade, Deus estava te moldando, te preparando, sabe? Sim. E é muito curioso essa questão de o quão grata você ser com esse talento de que Deus te deu. Sabe assim? Sim. É um negócio assim, a ficha tá caindo, eu tô me colocando num lugar, e que bom que apareceu você, né? Porque eu acho que se você não tivesse aparecido, o Bruno também, meu amigo, que sempre falou, Déia, você precisa falar, o mundo precisa te conhecer, né? Ele me enxergou sempre muito. Que bom que Deus colocou pessoas como vocês na minha vida, porque talvez hoje eu estaria lá no meu trabalho, escrevendo talvez um treinamento, mas ainda com essa sensação de ter que provar para o mundo alguma coisa, sabe? O mundo me machucou muito, então eu vou provar para o mundo que eu venci, e entender que não é mais isso, não é mais sobre isso, sabe? É a mudança de algo interno muito forte. Ok, agora eu já provei tudo que eu tinha que provar. Sabe, eu já cheguei onde eu queria chegar, e só que agora você vai ser um instrumento. E aí, o que eu assustei essa semana foi o vídeo sobre a dependência emocional que foi, e a quantidade de mulheres que me procuram. Eu quero que tu conte essa história. Gabriel, bota o ar-condicionado aqui, diminui o ar-condicionado, que o negócio tá quente, viu? Tá quente, André, é isso, André... Bota pra aí. Conta como é que foi essa história desse vídeo, o que foi esse vídeo e essa quantidade de gente que tá te procurando sobre esse vídeo. Então, o que acontece é o seguinte, hoje em dia, a gente vê nas redes sociais muitas mulheres... Tem mulheres bem-sucedidas e tem mulheres bem-sucedidas profissionalmente. Por que eu tô fazendo essa distinção? Eu já vou falar e vou te explicar também. Tem mulheres bem-sucedidas profissionalmente que esquecem de se blindar emocionalmente e aí caem nesses golpes da internet, estelionato sentimental. Várias colegas minhas, uma colega que emprestou 100 mil reais para um cara que conheceu na internet. Então, assim, uma mulher advogada, bem-sucedida, né, forte. Não é bobinha, como isso? Então, um dos casos foi esse. Conheço outras. Tem uma outra que perdeu uma chácara. Colocou o cara dentro da casa dela. O cara ficou morando com ela. Ela não quer mais o cara. Só que deu tempo da união estável lá. E o cara quis dividir os bens com ela. E ela teve que dar uma chácara pro cara. Então, assim, esse é uma parte desse público. A outra parte, mulheres que estão no relacionamento há muito tempo, que não conseguem sair, né? E a outra parte, mulheres que se envolvem muito rapidamente nos relacionamentos, acabou de conhecer o cara e já faz do cara o centro da vida dela, né? Então, esses 3 tipos de pessoas me procuraram. E o vídeo foi sobre dependência emocional. Eu falo assim no vídeo, tá lá no Instagram, no Dona Oficial, DHO, né, NA Oficial. Eu falo para as mulheres que eu, depois de viver relacionamentos abusivos dos 15 até praticamente os 40 anos, né, eu consegui olhar para mim e entender que quem escolhia os relacionamentos eram as minhas feridas emocionais. Quem escolhia os meus relacionamentos era a minha criança ferida. Então, aquela criança que tinha medo de ser abandonada, tinha medo de ser rejeitada, é a que fazia o papel nos relacionamentos. A mulher ficava de lado, o racional ficava de lado. E é por isso que essas mulheres, elas ficam tão entregues, tão vulneráveis, entende? Porque elas são as feridas. E é muito importante as mulheres entenderem, e homens também,
Porque tem estelionato sentimental tá acontecendo com todo mundo, né? Entender que é o seguinte, quando eu vou me envolver com alguém, se eu não souber a ferida que eu tenho, é a ferida que vai monopolizar esse relacionamento. Não é o meu lado racional. Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo para até você não se colocar em situações de vulnerabilidade. Isso! E aí as pessoas falam para mim, nossa, é 297 o ticket do nosso Experience, do Experience. Sim. Gente, não faça um treinamento para você ver o que vai custar a sua vida. Sim. Olha o peso. Não faça. Continua sendo dominado pela sua ferida. Porque, veja bem, eu tenho dependência emocional. Ela tá adormecida dentro de mim. Mas eu sei o nome. Eu sei identificar. Eu sei quando eu não estou bem. Quando eu não estou bem, ou eu chamo um amigo, chamo uma amiga, vamos tomar um vinho, vamos ver um filme, ligo pra alguém. Eu não saio por aí caçando gente pra tapar buraco. Porque você não sabe a índole do outro, você não conhece o outro, você tá entregue numa bandeja, parece aqueles porcos com a maçã na boca. Entende? Vou imaginar o porco aqui. Sabe? Então, é muito importante quando as pessoas me falam assim, olha, um treinamento de 2 dias. Não faça o treinamento. Se você tá vivendo isso, se você já detectou alguma coisa aqui nessa conversa que a gente tá tendo, invista em você. Porque não investir vai fazer com que você lá na frente perca patrimônio. E perder patrimônio te torna ainda mais vulnerável. Porque te torna dependente dos outros. Sim. Não é? Não é verdade? Sim. Sim. Faz sentido? Total. E se você me permite, eu lembro que eu acho que foi final de semana passado, ou acho que foi final de semana passado. A gente estava numa conversa de noite e sobre eu falei assim, Andréa, você é o tipo de pessoa que precisa prestar contas com seu eu anterior, com a sua Andréia de 20, 30 anos atrás. Porque assim, você se preparou muito para estar onde você está hoje. Você abdicou de muita coisa para estar onde você está. Eu digo isso de uma forma geral porque foram muitas noites não saídas, muitos festinhas não idas, muitos cinemas não idos para estudar. Patrimônio comprometido, porque formações custam caríssimas. Custos caríssimos, patrimônios. Então, um dado momento que você tem, e agora eu quero fazer uma pergunta complicada. Por que você passou 30 anos da sua vida... Agora, não quero falar sobre a Andréa, porque assim, eu quero falar sobre muitas pessoas. Tem pessoas que passam, a exemplo de você, 30 anos se preparando. Se preparando para ser uma pessoa melhor. E se é uma pessoa generosa, como você é, se preparando para ter uma entrega diferenciada. Porque assim, a generosidade... é aquilo que você tem prazer em doar. Mas aquilo que a força do que você doa vem de uma preparação que você teve durante X tempo. No seu caso, durante muito tempo. Sim. Por que sabedor disso tudo, tem muitas pessoas que na hora de precificar o seu produto, a sua ajuda, a sua mentoria, se sente tão mal. Eu fico me perguntando que você era uma das pessoas lá no passado que eu dizia assim, cara, tu é foda, e na hora de precificar o quanto que você pode mudar a vida de pessoas, você se sente mal com relação a isso. Mas cadê a Andréa se prestando contas com a Andréa anterior? Aquela Andréa que fez realmente as escolhas. Porque hoje em dia, ok, você tem as escolhas a fazer, mas não se sabe ainda qual vai ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas existe uma Andréa que fez as escolhas, realmente. E num dado momento você tem que prestar conta com essa Andréa. E na hora, porque é tão difícil para vocês ter esse tipo de prestação de conta? Você consegue eu acho falar assim, sobre isso? Consigo. Eu acho que tem algumas questões aí. Primeiro, eu não enxergava essa carreira, né? A minha transformação, talvez, veio para mim, no primeiro momento, como uma autoajuda, eu acho, né? E como eu passei no concurso público muito bom e eu já tinha vislumbrando uma aposentadoria, e aí a ficha caiu o dia que uma colega minha se matou
né? Eu trabalhava lá, falava, nossa, como que uma pessoa que tem tudo que a gente tem se entrega a vida, assim, né? E aí eu comecei a me questionar e olhar as pessoas ao meu redor nesse lugar, e as pessoas pareciam que estavam amarradas, carregando correntes. E aí eu ouvi uma frase de que águias não andam com galinhas. E na segunda-feira, eu fui trabalhar e eu falava, gente, eu não sou galinha, eu sou águia. Me deu um troço, eu sou águia. Eu não quero ficar aqui, eu não quero esperar, sabe? Não quero esperar. E aí eu tive essa virada de chave. Essa foi a primeira. A segunda, para mim tá muito claro hoje, eu acredito que nós todos temos habilidades, né? E nós todos nos completamos. Talvez eu esteja no primeiro degrau da habilidade comercial. E aí eu tenho que ter amor por mim, soltar o chicote e ter humildade para aprender. Sabe? Como eu aprendi quando eu entrei no concurso público, como eu aprendi quando eu fui fazer teatro, como eu aprendi. A gente tem que estar aberto para aprender. Então é assim, talvez seja uma habilidade que hoje é pouca, eu não consigo valorar essa habilidade, né? Mas eu estou disposta a aprender. E essa disposição para aprender é muito importante em todos os sentidos. Porque ninguém pode impedir a gente de aprender nada. Agora, se você pega o chicote, se você fala que não dá certo, se você fala que você é um falido, se você fala que... né? Se você se coloca nessa posição, então é essa posição que você deve estar, porque você se colocou. Então, é mais ou menos por aí? Não, mas eu acho assim, o que a gente esquece é que todas as vezes que a gente se pôs a aprender alguma coisa, a gente conseguiu. Quer um exemplo? Quando a gente começa a andar, que a gente é criança, bebezinho, agarrando nas paredes, quantas vezes a gente bate o bumbum no chão? Sim. Boa a cara mesmo, né? Entende? Sim. Então é sobre isso, é sobre aprender. Então essa veia comercial, talvez eu não tenha tido exemplos bons na minha família sobre essa veia comercial, possa ser uma crença limitante que esteja batendo na minha cara agora, não é? Porque a gente tem as crenças e que bom que isso está acontecendo, sabe? Porque é muito importante isso, a pessoa entender também que ela vai num treinamento e ela não vai conseguir resolver todas as áreas da vida dela. Sim. Ela não vai sair de lá, sabe, transformada em todas as áreas da vida dela. Então, a autocura, o autoconhecimento, ele requer insistência. Né? E às vezes eu estar silente não é que eu estou de acordo. Por exemplo, você fala, por que tem essa dificuldade? Ah, tá, eu tenho essa dificuldade, mas é uma dificuldade que eu posso vencer, eu posso aprender, né? Talvez eu não tenha nascido com essa veia, com esse tino comercial, mas eu nasci com a veia do tino intelectual, sabe? Porque estudar também requer muito esforço. Quem estudou sabe o quão é difícil. Sabe? Sentar a bunda numa cadeira, ter disciplina para ter conteúdo, sabe? E ter habilidade para expor esse conteúdo de uma forma inteligível, porque às vezes o que eu falo, o que eu escrevo, o outro não entende. É muito complicado isso, a comunicação, né? É uma escolha constante, né? É uma escolha assim que a gente não chega nesse nível, fala, tá, não, esse sábado eu vou ficar em casa porque eu vou estudar. É uma escolha constante, né? Assim, é uma escolha de muitos sábados, muitos dias, muitas batalhas vencidas contra você mesmo. Você não vê por aí, não, porque assim, tem uma hora que você tá tão cansado de tudo, mas ainda assim você conversa consigo para dizer, não, eu preciso vencer essa batalha, então eu preciso mais. Não tem muito em você, porque eu acho que nem sempre foi fácil, Andréa. Nem sempre foi assim, fazer Nunca foi fácil. Nunca foi, porque o estudar, o concurseiro aí, não sei se a gente tem algum concurseiro nos ouvindo, ele toma tapa na cara todo dia. Porque ele estuda lá pra caramba pra prova, e aí é um pedaço de papel com algumas questões que vai dizer se ele é bom ou não, se ele é suficiente ou não, se ele atingiu a meta ou não. Ele não tem uma segunda chance. A segunda chance dele vai ser daqui 4, 5 meses, 2 anos, quando sair o outro concurso. Eita. Ele é testado o tempo inteiro. É uma resiliência que é testada o tempo inteiro. Porque é você olhando para os seus resultados sem intermediário. Não é? E a questão sobre estudar, quantas coisas a gente abre mão para estudar?
Você ouve, a porta do quarto tá trancada, você escuta sua filha sorrindo na sala, E aí? né? Às vezes você deixa de almoçar com a sua família num domingo. Às vezes seu amigo te liga e não entende que você precisa ficar lá e você perde a amizade, entendeu? Hoje eu tô resolvida. Hoje fica do meu lado quem quer ficar e quem não quer, um abraço. Hoje eu tô resolvida. Mas eu tenho 47 anos e isso aos 23. Todo mundo falando que fez a viagem do verão e você tá lá abdicando porque sabe que aquele que é o lugar certo, né? Aquela é uma escolha que você tem certeza que vai te levar para um outro patamar. E aí eu acredito que hoje a gente está junto aqui, fazendo uma escolha que vai nos levar para um outro patamar. Sim. Porque, ó, aí eu vou falar, eu nunca coloquei minhas fichas para perder. Eu posso até ficar na dúvida quando você falar, você tem dificuldade de precificar, você não tá entregando o e-book, não sei o quê, mas a minha ficha tá lá e eu nunca apostei para perder. Eu posso até estar experienciando, posso até estar tateando igual a criança para pegar segurança em alguma coisa, sabe? Né? Quando a criança, você dá para a criança o sabor de um chocolate novo. Posso até estar namorando isso, olhando para essa nova fase da minha vida, porque tudo que é novo, o cérebro tem medo do que é novo. E a gente tem que ter essa consciência de que tudo que é novo causa medo. Né? E só que hoje eu já tenho maturidade para entender que eu vou com medo mesmo. Uhum. E eu também tenho muita fé de que eu vou colher na hora que eu tiver que colher. Eu quero voltar esse negócio de escolha, porque assim, eu lembro quando eu fui morar em São Luís, eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Você vê aqui, ali tem fora aqui do estúdio, não sei se você viu, tem uma caixa JBL do tamanho do mundo aqui. Eu gosto muito de JBL, então tem por onde você vai nos meus cantos tem caixa de música, tem isso, tem aquilo. E quando eu fui morar em São Luís, eu não fui... aliás, eu fui muito triste, porque eu pensei assim, cara, eu tô indo para um lugar onde eu não quero ir. E óbvio que depois São Luís virou meu lar, eu me considero de lá, inclusive. Mas aí eu fiz uma escolha. Mas eu vou me preparar para sair de lá o quanto antes. Então a primeira escolha que eu fiz para ir, eu não levei, na época era CD, não levei CD nenhum. Eu não levei nenhum CD de música, porque eu não queria absolutamente nada que me distraísse. Para 100% do tempo que eu tinha livre, eu me dedicar em fazer algo para sair de lá, me preparar para algo, fazer qualquer coisa assim. E quando eu olho no passado, eu digo assim, foi uma excelente escolha. Calhou que eu quis ficar, porque eu me apaixonei pelo local e tudo mais. Mas assim, todas as vezes que eu olhei pro passado e eu vi que eram momentos assim de inflexão na minha vida, eu vi que eu tomei as escolhas corretas, mas cortando muito na carne. A questão que eu tenho para fazer é assim, eu não sei se o mundo está indo para um lugar onde as pessoas estão dispostas a cortar na carne. Eu não sei se as pessoas estão indo, eu não sei real, porque quando você fala daquela Andrea de 23 anos que fez essas escolhas, e eu também pego na época de, sei lá, 12, 13 anos, que fez essas escolhas, e algumas a posteriori, foram escolhas muito corajosas, que aquela escolha eu quero acreditar que eu faria hoje, mas na época eu fiz. A pergunta que você falou aqui, que você está vindo para coisas novas. Maravilha. Você acha que ainda você tem essa coragem de cortar na carne como você cortou anteriormente? Como é que você se vê? Como é que você vê a Andrea de antes e para a Andrea da agora? Você sabe que a gente tem um sistema no cérebro chamado sistema dopaminérgico. Né? Ele é muito... Ele tem a questão muito do ganha, né? E assim, quem gosta de ganhar... Quem já ganhou, não vai gostar de perder. Né? Sim. E eu acredito que tem um mundo aí de portas abertas, sabe? E uma coisa que nunca me faltou, eu não sei se é questão de estar disposta a cortar na carne. Não sei se essa é a expressão máxima, porque a questão da fome, a gente vê na pirâmide de Maslow, que é uma das necessidades humanas. Né?
Você mostrou ela já A tem um questão tempo. da fome, as necessidades fisiológicas são necessidades muito, muito, assim, necessidades básicas humanas de vivência. Então, Sim, esse foi o nosso combustível, né, sim, na época. sim. Então, eu não posso te dizer hoje que eu tenho esse combustível, mas o que eu posso te dizer é que eu tenho muita coragem. Isso não mudou. Isso não mudou. Porque isso é da personalidade, será? Da sua personalidade? Da minha personalidade e da consciência de que eu sou um instrumento de Deus. Ah, bom. E eu não quero ser injusto com ele. Quando, vamos falar um pouquinho aqui da Bíblia, né? Na parábola dos talentos, ele fala que ele vai dar pra gente talentos de forma gratuita e que a gente tem que voltar pra devolver esses talentos pra ele. E eu não posso reclamar dos talentos que ele me deu. Jamais. Entende? Você falou, vamos falar um pouquinho aqui de Deus. Qual foi o momento da sua vida que você sentiu que mais se aproximou de Deus? Eu vou explicar a pergunta. Eu nasci minha mãe é muito religiosa. Eu fui criado na fé católica e vi minha mãe ser sempre muito religiosa. Porém, com a vida, eu, sim, sempre temente a Deus e tudo. Mas aí com a vida adulta chegando, eu comecei a passar por momentos muito, muito difíceis. Especialmente das minhas escolhas. Mas foi no campo pessoal que eu passei uma grande dificuldade e eu procurei uma igreja. E dentro da igreja, que eu me sentia assim, fora acolhido, mas eu senti que a minha dor ali, ela era trabalhada. E uma vez com a dor trabalhada, eu me sentia novamente energizado de voltar e resolver os problemas. Então, uma coisa que eu percebo aqui agora, porque eu pedia muito a Deus para resolver aquele problema. E eu sinto que Deus não resolveu o meu problema. Ele me deu forças para eu resolver o meu problema. Porque a resolução a partir de atitudes minhas, mas essas atitudes eu só consegui ter a partir do momento que eu tive forças, me empoderei, isso lá dentro da igreja, mostrando que tudo era possível. Eu quero saber de você, em qual momento, eu quero que você escolha um momento, onde você se sentiu assim, que, cara, Deus esteve comigo aqui, porque eu, Andréa, sozinha, eu tenho certeza que eu não conseguiria. Você sabe que eu vou falar uma coisa aqui, que talvez fuja a compreensão das pessoas. Mas eu vi Deus. Que Como loucura, assim? né? Explica. E aí, eu tô falando Deus porque eu tava falando com ele. Então, pra mim, ele era Deus. Olha que louco isso, né? Aos 9 anos. Essa foi a experiência mais forte que eu tive com Deus. Porque também sou filha de uma mulher de muita fé. A minha mãe tem uma fé tão gigantesca, que a minha mãe hoje é acamada, usa fralda, ela tem alimentação integral, ela não anda, ela não fala, ela só se comunica com os olhos. E as pessoas que cuidam da minha mãe sentem a presença de Deus. Olha que louco isso. Tamanha era a fé dessa mulher. Você entra no quarto que minha mãe dorme e você sente parece que ela tá te abraçando. E ela que tá doente. Olha que louco isso. Então, a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E eu, aos 9 anos, uma vida com muita escassez, muita pobreza e muita violência, porque por conta do alcoolismo do meu pai, né? Eu lembro que dava 6 horas da tarde, todo mundo olhava no relógio e tinha medo que ele ia chegar, sabe? E hoje eu fecho os olhos e eu ainda lembro disso. Eu lembro daquela criança, sabe? Esperando para chegar, com medo. E a minha mãe, na época, a gente ia numa festa na escola, uma coisa assim. E ela não tinha sapato para usar. Ela não tinha, né? E eu falei com Deus naquele dia. Porque a gente vê as dores das nossas mães, isso são coisas que mexem muito com a gente quando a gente é pequeno, né? A dor da mãe, as mulheres têm que tomar muito cuidado com isso, porque a dor da mãe reflete numa impotência do filho tão grande, isso marca de uma forma tão forte, sabe? E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, me dá condições de nunca mais, ou de pelo menos aplacar essa dor da minha mãe. Quando você fala da minha generosidade, eu acho que aí começou a história que nunca foi por mim,
sabe? Nunca foi por mim, sempre foi por eles, né? E tudo bem que depois eu cheguei à conclusão que tem que ser por mim para ser por eles, mas eu tenho essa compreensão depois da minha vida adulta, mas na minha infância não era, né? Então eu queria sair daquela situação, né? Eu tenho 8 irmãos, eu sou a 9ª filha, né? E sempre muita dificuldade, tudo. E eu falei para Deus que se eu fosse uma pessoa bem-sucedida, eu ia cuidar dos meus pais até o fim. E a sensação que eu tenho é que dali em diante, ele segurou na minha mão todos os dias. Porque nunca eu estudava num cômodozinho, sabe? E conseguia resultado. Entende? Eu conseguia me concentrar com pessoas ao meu redor que não sabiam o que era estudar. Entende? Eu tinha ajuda no colégio das freiras onde eu estudei. Depois apareceu professores que falavam, vai lá dar aula. Então, aquele dia ele me ouviu. E aí ele sempre colocou anjos no meu caminho. Tanto é que hoje eu cuido da minha família e nunca me faltou absolutamente nada. Então, ele está a todo momento segurando a minha mão. E eu falei isso para as crianças, né? Aos domingos eu vou, eu ajudo na igreja, tem uma média de 30 crianças lá, e eu falei, nós somos feitos à imagem e à semelhança dele. Eu posso ver Deus em você. Percebe? E eu posso ser um instrumento de Deus na vida dele. Então isso é uma coisa, Pex, que eu não negocio muito, sabe? Porque nós somos a imagem e a semelhança dele, né? E aí quando a gente for falar lá no evento da síndrome da impostora, a pessoa que tem a certeza que é a imagem e a semelhança de Deus, que construiu o mundo em 7 dias, né? Que venceu a morte, como que essa pessoa pode não se sentir capaz? Entende? Está em mim, está em você. Eu falo para essas mulheres, o dia que você descobrir a sua força, nenhum homem mais vai te subjugar. É isso que você vai trazer para o palco do evento? Isso e o que mais Deus colocar no meu coração. Você vai subir e vai se colocar à disposição do seu instrumento de Deus e tudo que Ele quiser que você faça lá para ajudar as pessoas. Eu sou um instrumento de Deus em todos os lugares. Todos os lugares. Eu sou um instrumento de Deus. Eu me coloco à disposição dele em todos os lugares. Mas nesse dia, a gente vai ter união, pessoas unidas num único propósito. Sim. Que é o de transformar vidas. E nós vamos abrir uma egrégora gigante lá. Se você não sabe o que é egrégora, dá um Google aí. Você vai entender o que é uma egrégora. Né? Por isso que eu acho, é isso que eu acho importante. Por isso que eu acho importante o evento presencial. Porque no evento presencial você abre egrégoras. E você tem que ter a sabedoria de fechar essas egrégoras. Sim. Por isso que é importante o conhecimento nesse sentido. Sim. Também. E quando você une pessoas, você reúne pessoas unidas num único propósito, que é de fazer o bem. Porque eu não estaria com pessoas que eu não tivesse certeza de que querem fazer o bem. Entende? Sim. Né? Eu tenho certeza que vai ter transformação, que a gente vai tocar as vidas e que vai sair da minha boca o que Deus mandar e mais um pouco, porque você já viu que aqui a energia é punk. Olha, sobre isso. Ah, Consegui deixar você sem palavras. mas na verdade, eu e um bocado de gente aí, porque quem está assistindo, que impacto que você é, como eu tenho... Sabe por quê? Ah. Eu acho o seguinte, a verdade, a gente não tem que ter vergonha de falar a verdade. O que vem do coração, a boca fala do que o coração tá cheio, meu amigo. Verdade. Verdade. Entende? Então as pessoas falam, essa força que você tem, eu estou falando do que o meu coração está cheio. Eu venci relacionamento abusivo, eu venci pobreza. Você entende? Eu não sou um recorte da internet. Eu sou gente de verdade aqui, ó, carne e osso. É sobre isso. Chega de fraude, entendeu? Sabe? Quero saber de você
mais uma vez, galera, essa força dessa mulher aqui, 6 e 7, Maio Experience, Alphaville. Já viu, né? Já viu o que é que vai ser. Andréa, eu quero que você diga onde é que a gente te acha. Por exemplo, assim, Instagram, você tem site, você tem podcast, você é uma comunicadora. Você é uma comunicadora. E sabe o que é melhor? Você é uma comunicadora com propósito. Entende? Você é uma comunicadora com conteúdo, com propósito, com generosidade. E pra galera que quer continuar, como tem um monte de gente que já tem um monte de gente que tá te seguindo agora, começou, tá te descobrindo, tem uma galera que tá te descobrindo. Vai chegar até em você, através de qualquer rede social sua, mas onde é que, me diz, onde é que te encontra? Então, eu tenho o meu Instagram, é Dona Oficial, DHONA. Opa, aqui, né? Eu tava olhando pra lá, Geração Cast. Não é Geração Cast, mas também pode ser Geração Cast. Então é o Dona Oficial, DHONA Oficial. Pexis também é uma pessoa da minha confiança. Pode procurar o Pexis, que ele vai dar um jeito de me achar. Eu tenho aos sábados, agora a gente vai mudar o horário, né? O Dona Cast, que é DHONACHT, que é o podcast que a gente também tem a responsabilidade de trazer pessoas, informações de qualidade. E o meu site a gente está terminando essa semana, que é o www.donaoficial.com.br. E é isso, meu amigo. Tem mais alguma coisa no Experience? Então, pelos eventos da vida, né? Pelos eventos da vida. E sobre os eventos, eu quero deixar um recado importantíssimo. Né? Eu participei da discussão dos protocolos de bares e restaurantes sobre enfrentamento do assédio. Sim. E a gente está vivendo um momento em que todos os empresários, donos de empresa, donos de marcas, têm que se ligar. Né? Essa questão de violência doméstica, de assédio, deixou de ser uma coisa doméstica. Ela passou a fazer parte do ambiente da empresa. Então, se você tem um ambiente na empresa tóxico, né, por conta de assédio moral ou sexual, você vai contaminar a sua marca, certo? Você vai correr risco de pagar indenização trabalhista. Tem vários julgamentos. A Justiça do Trabalho não está dando mais trégua para isso. Né? Ambiente de empresa contaminada e imagem de empresa contaminado. Você é da área do marketing, você sabe, quando eu mancho uma marca, como é que eu vou reconstruir essa marca? Difícil, né? Então a gente está aqui, a gente está para dar consultoria, para dar treinamento, para dar palestra de conscientização, né, acerca disso, que é muito importante, porque depois que manchou a marca, reconstruir isso vai sair muito mais caro. Então, vamos prevenir, né, ao invés de reparar. Sim. Eu acho que sai muito mais barato prevenir do que reparar. Então, me coloco à disposição das pessoas e nessa questão da consultoria via você, sim, né? Sim. E aí a gente tem aí... É isso. Você tá dando uma pincelada também, acho que você tá dando uma pincelada também em todas as suas redes sociais também com relação a isso, né? Assim, vai vir seu site aí que tá sendo finalizado e muitas outras coisas fora os eventos que a Andréa vai estar, tem vários aí. Sabe o que eu tava escutando ontem, antes de encerrar, e me lembrei muito de você ontem. Eu tava na casa do Robert Niachik e ele falou assim para mim, Pex, todos os trabalhos que eu vejo você fazendo aqui com toda essa galera que está próximo de mim, eu acredito muito que você é uma fábrica de superstars. Eu acho que as pessoas que você pega nelas, a carreira delas assim, você transforma elas numa estrela. E sabe o que eu pensei? Por isso que eu me lembrei de você, assim, porque tem pessoas que elas são prontas. Tem pessoas que são prontas, tem pessoas que têm, assim, uma bagagem incrível, tem pessoas que têm um talento para determinadas coisas, como você, com esse talento para comunicação, esse talento para observar o detalhe, esse talento para ser didática, em colocar pessoas, ensinar pessoas, porque você tem uma didática incrível. Você explicando algo a alguém, você tem você adapta a sua linguagem, seu vocabulário, que é rebuscado você é uma pessoa muito estudada, mas você adapta eu vi isso acontecendo muitas vezes. A sua energia também de ensino, o seu vocabulário.
E, de novo, eu sempre repito, né, a generosidade de querer com que a pessoa seja transformada a partir do que você faz. E vi você fazendo de graça várias vezes, porque o que parece que o que compensa você é a transformação pela transformação, onde eu vivo lhe dizendo, transforma isso num produto. Não é porque as pessoas vão acessar você e vão pagar, mas elas vão ter a vida transformada, porque se você faz isso em forma do produto, você atinge muito mais pessoas. Você coloca a sua voz num megafone. É isso que entende. Então, quando o Roberto falou que eu era uma fábrica de superstars, eu fiquei pensando assim, é isso que eu estou fazendo com o André nesse exato momento. Por quê? Porque a partir do momento que a gente coloca em você toda assim, essa equipe que está, essa consciência em você, e você entender que você precisa prestar contas com o André do passado, mas acima de tudo, você tem que viver disso. Você tem que parar tudo, assim, óbvio que a escolha é sua, mas o que eu olho para você é que você tem que dedicar o tempo que você dedica a um trabalho para fazer algo em termos de trabalho, você tem que dedicar a isso, porque no final das contas você está transformando pessoas que tinham dores como você tinha no passado, e você pode transformar essas pessoas. Você não sente que algo por aí não, como um chamado com relação a isso, você parar de fazer determinadas coisas em um dado momento e viver fazendo isso, de palco em palco, de consultoria em consultoria, em mentoria, estando presente do povo, junto com o povo, pegando na mão do povo. Você não sente isso, não? Claro que sinto. Sinto, e eu espero que isso isso seja efetivado, né? A grande questão é que eu construí uma carreira muito sólida, não é? Eu já tenho 28 anos de serviço público. Não tenho 10, 5. Se fosse 5, já tinha pedido exoneração. Eu tenho 28, então eu conquistei. Lembra aquela menina lá de 9 anos que falou com Jesus, sim, né? Então, ela foi igual um foguete. Né? Então, eu tenho talvez 8 anos para me aposentar, mas isso não significa que eu não vá me dedicar. E de repente, se a demanda vier, né? Porque eu me sinto assim, com o coração aberto, peito rasgado, e eu falo para Deus todos os dias: eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? E eu tenho essa experiência de que ele mandou os anjos. Né? Sim. Cada anjo tinha um aspecto diferente, cada anjo tinha um nome, cada anjo foi no momento, mas todos eles no momento certo. E mais uma característica do autoconhecimento é a gente saber observar os sinais e a força desses sinais. E eu estou de olho, meu amigo, nos sinais. É o que eu já te falei, o meu silêncio não significa concordância. Entende? Sim. Eu posso estar de olho nos sinais. Não é? Você... Pergunta final. Você se sente, uma vez que transicione 100% para isso, você acha que você se sentiria 100% bem, assim, estar desse lado de cá 100%, você acha que você se sentiria bem com isso, assim? Eu já me sinto. Já se sente? Eu já me sinto. O que falta, talvez, seja o que falta, talvez, seja a questão, eu acho que de valores mesmo. Não vou nem falar. Porque o propósito, não é? Agora aqui falando com as mulheres vão me entender muito bem. Eu tenho uma carga familiar muito grande. Então a gente não... se eu tivesse 18 anos, né? Eu já tava de mochila nas costas. Né? Então, assim, a maturidade, ela traz muito isso, né? Eu tenho uma amiga que fala que um cérebro envelhecido com crenças, ele é um pouquinho mais difícil de ser moldado, entende? Sim. Mas não é impossível. Eu tô gostando do que eu tô experimentando, né? E que bom que tem a fase do namoro, porque quantas pessoas hoje vão morar junto e quebra a cara? Não! Vamos na fase do encantamento, vamos na fase do namoro. Eu acredito que o Experience vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Né? E eu estou me colocando à disposição de Deus, do universo. Eu estou em parceria com você, você sabe disso. Sim. Que a gente teve um match no primeiro minuto. Foi. Não é? E eu já tive algumas palestras, eu vejo o quanto eu estou no lugar certo. E meu feedback para você é que sim. Eu vejo isso em você, todo mundo vê, minha equipe vê,
que eu te falei assim, como a sua energia contagia todo mundo. Isso é massa. Isso é massa porque isso é original. E você que vai estar... Fala para qual câmera aqui, Gabriel? Você que vai estar com a gente no Experience dia 6 e 7 em maio, em Alphaville, você vai encontrar pessoas como Andrea, pessoas que vêm assim com essa carga pesada, esse peso pesado para modificar e transformar a sua vida. Quero agradecer demais aqui a presença da minha amiga, sensacional. Ô, mulher bonita. E cheirosa, né, Gabriel? André, obrigado demais por o papo. Eu só quero dizer para você o seguinte: insista em se fazer feliz. Insista, se permita, deixa rolar, sabe? Vem com a gente, vem experimentar esse dia. A gente vai ter um momento lá nosso para ter network. Vem com a gente está esperando você de braços abertos e eu sei que vai ser muito legal. Tá bom, galera? Pexes, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo, boa noite para vocês. É isso aí, galera. Beijos. Até a próxima.